Estamos aqui no videoconferência, a videochamada com o Vitor Oliveira, que é um empresário, candidato a vereador, a prefeito aqui da nossa cidade e administrador também, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a nossa cidade, Itapetininga. Boa tarde, Vitor. Tudo bem com você? Boa tarde, querido. Boa tarde a todos de casa. Querido, prazer falar com você aqui nesse dia de hoje. A gente está vivendo aí um momento triste, né, na nossa história aí, talvez o maior, pelo menos desde que eu estou vivo, mas vamos bater um papo aí e tentar chegar a alguma coisa interessante do que tudo está ocorrendo. Bom, eu vou começar conversando com você com relação à vacinação. Você falou que a gente está vivendo um momento difícil, está mesmo. Como é que você está vendo o trabalho da vacinação aqui da nossa cidade? Então, acho que talvez a única questão positiva aí desse período que nós estamos vivendo é ver a vitória dos nossos funcionários públicos brasileiros aí que estão correndo aí, tanto em toda a pesquisa que desenvolveu a vacina junto aí com os institutos, né? A vacina de Oxford com a Fiocruz e aqui a Coronavac com o Butantan, e todo o sistema SUS aí tem se espalhado pelo Brasil inteiro, correndo contra o tempo para vacinar o maior número de pessoas possíveis. E na nossa cidade, os nossos profissionais vêm fazendo também um bom trabalho. A Itapetininga está bem ranqueada, aí o governo do estado de São Paulo tem divulgado um ranking de vacinação. E dentro do número de doses que recebemos e o que aplicamos, a gente está entre as 70 cidades do estado de São Paulo. E acho que é a segunda em número de doses, assim, porque só o Botucatu, que recebeu mais doses que a gente, tem uma velocidade maior. Então, acho que vem se desenvolvendo um bom trabalho aí, nossos servidores públicos tão massacrados aí pela opinião pública, vem salvando vidas. Bom, você tocou num assunto interessante, né? A gente já deu para ver como é que você vê a sua visão aqui na cidade e no Brasil também, né? Essa questão, assim, do massacre que você falou do funcionarismo público, vem muito daquela campanha negacionista que nós temos aqui vivendo ultimamente, e a gente tem a impressão, assim, que os negacionistas, principalmente com relação à vacina, parece que se acalmaram um pouco, né? Porque estão vendo que a realidade era bem diferente do que eles estavam pregando, né, Vitor? Na verdade, eu cresci já dentro do... já estava concebido, e a gente recebia todas as doses, tem a carteirinha, tudo. Isso. Então, para mim foi muito estranho quando surgiu agora nesse período recente a questão dos anti-vacina, de toda a desconfiança, aquele papo em relação à China e tudo mais. E as vacinas principalmente da gripe, já vinham da China, a gente nunca houve discussão, a gente nunca discutiu a nacionalidade das vacinas ou de qualquer remédio, e do nada a gente começou a discutir, porque entrou uma questão ideológica aí, extremamente reacionária, e colocou em dúvida, mas as pessoas já estavam acostumadas a se vacinarem, e está muito claro, está comprovado que as vacinas têm salvado vidas. A gente viu aí os dados preliminares do que aconteceu lá em Serrana, né, que foi a cidade do estado de São Paulo escolhida para ser vacinada em massa, toda a cidade, e a gente tem acompanhado que já diminuiu o número de internações, de intubação, enfim, então, e isso porque ainda não deu o período total para que as pessoas estejam totalmente imunizadas. Então, é muito claro, e cada vez vai ficar mais claro que a vacina veio para ser uma aliada nessa luta contra o coronavírus. E se não me engano, você pode me corrigir, me parece que nós já chegamos a 10% aqui na cidade da população vacinada. O que eu vejo que é um bom número, né, em comparação ao que a gente está vendo aí no Brasil, né, Vitor? Agora... se eu não me engano, a gente está beirando acho que as 20 mil doses aí, então é por aí mesmo. Então, você falou aí da questão aí nós estamos falando da questão da vacinação, e agora você tem um comércio, como eu tenho, e eu sempre digo, a gente do comércio somos os que estamos mais sofrendo, né? Porque a gente vê que o comércio hoje, ele está fechado porque a gente também tem que dar a nossa colaboração no combate à doença, mas a gente vê que outros setores não têm as mesmas restrições que o comércio. Como é que você está vendo essa questão? Você deve estar cansado de falar sobre isso, mas nunca é demais falar, né, Vitor? Então, a gente está há quase mais de um ano já nisso, né, querido? A gente foi os primeiros a fechar lá no ano passado. Participei de intensos debates na época aqui na TVI
defendendo até o fechamento, porque naquele momento era importante, mas desde então toda a condução, governo federal, estadual, municipal, ela veio de uma maneira que ela só prejudica o nosso comércio, né? Porque como eles não tomam medidas mais de fiscalização para garantir que as pessoas não se aglomerem à toa por lazer, enfim. Então, quando o resultado chega, que vem o grande número de internações e tudo mais, eles fecham o comércio e não é o local onde as pessoas estão se infectando, em grande maioria, porque a maior parte das lojas, além de tomar todos os cuidados, né, elas não têm espaço para aglomeração, né? Como é uma festa, são ambientes fechados, onde acumulam um grande número de pessoas. Então, e por parte do poder público, que é de testar as pessoas, de fazer o rastreamento do vírus para ver com quem elas tiveram contato e garantir que as pessoas também não fiquem infectando outras pessoas. Então, tudo isso, todo esse acúmulo de questões faz com que, na ponta, a gente seja os maiores prejudicados nesse sentido, né? Vitor, vou pedir licença um pouquinho para você, já que estamos falando da questão da vacina, nós estamos com o Samuel Jubran, que está aí numa reportagem externa que vai falar exatamente sobre esse assunto que nós estamos falando, sobre a vacina. Vamos lá, Samuel, bom dia para você. Boa tarde. Boa tarde, Quirino. Boa tarde, telespectadores da TV Itapê. Boa tarde, Vitor Oliveira. A gente está aqui no Atende Fácil da Prefeitura, onde a gente vai trazer informações sobre a vacinação que ocorrerá hoje aqui no município. Hoje, o grupo que será vacinado é os profissionais de educação. E vão ser vacinados hoje e amanhã, a partir das 5h30 da tarde até as 8h30 da noite. Lembrando que os profissionais de educação fizeram já um pré-cadastro no site do Governo do Estado de São Paulo. Então, os profissionais de educação que queiram vir receber as vacinas têm que ter um pré-cadastro no site do Governo do Estado de São Paulo e também vão ser vacinados aqui. Lembrando também o pessoal de casa que é importante ajudar os munícipes aqui da cidade de Itapetininga trazendo 1 quilo de alimento não perecível. Esses alimentos aí vão ser direcionados às famílias de vulnerabilidade aí por conta do Covid-19 que são atendidos aqui pelo Fundo Social de Itapetininga. Então é importante ajudar, não é mesmo, Quirino? É importante, eu acho que o Vitor também tem a mesma, já expôs a sua opinião, que isso é muito importante, né, Vitor? Sem dúvida, é um período aí que, além da vacinação, essa campanha em relação à arrecadação dos alimentos, a gente tem visto que a fome, né, voltou a ser tema no Brasil, né? Muita gente passando necessidade, precisando dos itens mais básicos, aí, arroz, feijão, leite. Então é importante também essa campanha que está acontecendo de arrecadação de alimentos. Faz tempo que eu não converso com você, eu sei que você eu admiro muito a sua inteligência, não estou querendo jogar confete em você não, mas eu vou jogar você num desafio. Se você fosse prefeito hoje, Vitor, você conhecendo toda esse drama que o comerciante está vivendo hoje, que a população está vivendo, o que você faria de diferente do que está sendo feito? Acho que o primeiro passo é fortalecer o setor lá da vigilância epidemiológica, que tem que fazer o controle, tem que fazer a rastreabilidade. Fazer compra em massa de testes para garantir que as pessoas fossem testadas, fazer testes periódicos, inclusive aqui no centro, tem um dia aqui no centro que faz teste com o maior número de pessoas possível, campanhas inclusive chamando a própria participação da sociedade civil para participar da compra desses testes, etc., para garantir, como os países que melhor se saíram em relação ao coronavírus foram aqueles que testaram mais, e que testaram, e que fizeram o controle de quem foi infectado, fizeram contato com as pessoas que eles tiveram contato, testaram com as pessoas e isolando elas, tirando elas do posto de trabalho delas por um período, garantiu que outras pessoas não fossem infectadas e diminuiu a curva, achatou a curva na medida como, por exemplo, a Austrália, embora seja uma ilha e tudo mais, seja mais fácil, a Austrália não tem grandes números de vacinação, mas conseguiu praticamente eliminar a contaminação no país e já tem até próximo de uma vida normal novamente, né? Então, essa seria uma das medidas. E as outras são campanhas de conscientização, garantir aqui nos centros e nos locais de comércio
talvez deixar livre os estacionamentos para que os carros pudessem trabalhar em cima de drive-thru, a loja conseguir fazer as vendas ali via as redes sociais, entregar para a pessoa na porta, garantir essa agilidade para que não precisasse chegar ao ponto de ter que fechar o comércio. Então, existiam e continuam existindo maneiras de você garantir que o comércio funcione e que a gente consiga dar conta dos infectados a ponto de não ter que fechar nada da maneira como aconteceu em Itapetininga. Acho que chegar ao ponto da Zona Roxa, morrer pessoas na fila da UTI, tudo isso é uma derrota da gestão pública que perdeu para o vírus, né? Isso. E a gente teve agora, esse final de semana, embora esteja todas essas restrições, foi feita uma reportagem, inclusive, de aglomeração, principalmente na Campos Sales, né, Vitor? Como fazer com que o povo tenha essa consciência, né? Esse é o grande desafio, né? Mas talvez entre aquilo que você falou, a falta do drive-thru ali na Campos Sales. Tinha que ter mais, assim, tem que ter esse clima o tempo todo, lembrando as pessoas de usar máscara, totens com álcool gel, com informações, pessoas fazendo a testagem. Tudo isso é criar um clima de maior segurança. Eu acho que ao ar livre já está meio que comprovado que a gente não tem tanto problema de infectar as pessoas. Mas garantir que as pessoas usem máscara, etc., isso ajuda a que elas criem esse hábito cada vez maior, porque se ela não usa na rua, muito possivelmente, sempre que ela está num ambiente fechado com outras pessoas, não na casa dela, possivelmente ela também não está utilizando máscara. E é nesse momento que o vírus, se ela for infectada, ela vai passar para várias pessoas. Então, assim, a gente tem aí inúmeros casos bem-sucedidos em vários países, Coreia do Sul, Austrália, alguns países na Europa, não todos. Todos eles foram muito bem-sucedidos fazendo esse trabalho de testagem de massa, de rastreabilidade. Mas hoje, do jeito que está, com a demora para sair o resultado dos exames, com apenas uma pessoa lá na vigilância para poder fazer a ligação para as pessoas com que ela teve contato. Aí está impossível, a gente está tendo aí 40, 50 pessoas confirmadas todos os dias. Vamos supor que a pessoa lá fica responsável por ligar para 5 pessoas, já fica humanamente impossível dela fazer isso, sendo uma pessoa só. Então, se a gente tivesse mais gente fazendo esse trabalho, certamente a gente não estaria fechado. A gente está fechado por 2 motivos. Primeiro, que o governo federal não comprou as vacinas. E segundo, porque o poder municipal falhou na capacidade de rastrear o vírus e de bloquear ele para que ele não infectasse mais gente. E na sua opinião, você não acha que também falta um pouco de uma união maior entre os comerciantes de nossa cidade para, de repente, poder defender os seus anseios? Porque a gente vê, a gente percebe assim, ações assim esporádicas de um setor ou de outro, ou de um comerciante ou de outro, mas a gente não vê um trabalho assim de todos, de uma classe unida para procurar, junto com o executivo, uma solução em conjunto. Vou até dar um exemplo para você aqui, que assim, de repente, o próprio IPTU que os comerciantes estão pagando hoje, poderia ser negociado com o executivo para que nessa fase de pandemia pudesse ser negociado ali na frente, né? Você não acha que falta isso também, Vitor? Sem dúvida, querido, porque como não existe, como você falou, essa união, essa unidade de movimentação, o que a gente viu foi alguns comerciantes, alguns realmente preocupados com a sua situação e outros apenas preocupados com uma agenda política de fazer buzinaço para reabrir o comércio da maneira que a gente está vivendo hoje, e mesmo aberto, a gente não volta à normalidade, porque existe uma preocupação na população. Então, algumas pessoas voltam a comprar e se colocam em risco, mas a grande maioria não. Então, enquanto a gente não controlar o vírus verdadeiramente, a gente vai ficar nesse clima aí meio aberto, meio fechado, pessoas às vezes se sentindo mais seguras, outras vezes não. E não tem uma falta de reivindicações, que é, como você falou, pedir isenções de impostos, tanto municipal quanto estadual e federal. E não é isenção permanente, isenções temporárias, linhas de crédito para a gente poder financiar. O ano passado teve aquela questão do comerciante ter a possibilidade de afastar o funcionário temporariamente sem que o funcionário perdesse seu salário. Tudo isso ajuda com que a gente feche. Lógico que a gente não vai ter o mesmo rendimento, porque a loja está fechada, mas diminui, né? Porque a gente fecha, mas continua os impostos, continua o aluguel, continua as dívidas com os fornecedores. Então, essa falta de unidade, uma falta de reivindicações, porque a única pauta que a gente viu aí nesse período foi
reabre, e isso a gente sabe que não resolve, isso só soma força numa pauta negacionista do presidente, e fica lá o tempo todo falando que os governadores estão errados de fechar, mas ele também não propõe nada para reabrir, ele só quer que reabra e que as pessoas morram. Então, a gente fica nesse cabo de guerra aí, e a gente só perde, na verdade. A gente perde amigos, familiares para a doença, e também a gente vai vendo aí a nossa empresa perdendo força, se endividando, etc., pela falta de competência também por parte da gestão pública. A gente vê as empresas sobrevivendo, né? Tentando sobreviver. Bom, vou mudar um pouquinho de assunto. Você foi candidato a vereador, teve uma expressão grande de votos. A meu modo de ver, todo mundo sabe a regra do jogo, mas eu acho que essa regra do jogo está errada, porque eu acho absurdo. Mas não somos nós que vamos mudar essa regra por enquanto, né? Você teria hoje uma cadeira lá na Câmara Municipal. Como é que você está vendo o trabalho dos vereadores até o momento, Vitor? A atuação do vereador fica prejudicada também com a pandemia, né? Com os debates via teleconferência, com a impossibilidade, ou deveria ser pelo menos, a impossibilidade de fazer reuniões nos bairros, etc. Acho que fica prejudicado, principalmente no começo, que tem vários novos e novas vereadores e vereadoras que estão começando o seu trabalho. E infelizmente, ou felizmente, né, aí vai conseguir cada um, a gente tem uma hegemonia lá, né, não existe uma oposição muito forte, assim, porque ficou muito desproporcional o número de vereadores em situação em oposição. Então, a gente discutiu agora, a gente poderia ter uma série de benfeitorias aí para os comerciantes, e a gente não vê isso ser pautado nem pelos vereadores, né, porque estão dentro do jogo político de quem está na gestão. E se a gestão não propõe, os vereadores também acabam se omitindo. É isso que eu sinto nesse momento, porque não existe esse trabalho. Embora eu, no começo do ano, procurei, eu faço parte de um grupo, de um fórum aqui, a gente, com base em tudo que a ciência preconiza, a gente construiu um relatório, buscou os vereadores, a vereadora Denise França abriu seu gabinete para a gente, recebeu o nosso relatório, protocolou esse relatório pedindo medidas de segurança, de garantir que fosse feito o distanciamento social, etc., para garantir que a gente não estivesse passando pelo que a gente está passando agora. A gente entregou lá em janeiro, mas infelizmente a prefeitura não nos ouviu, né? Não porque a gente representa alguma coisa, mas porque a gente basicamente criou ali, baseado no que a ciência vem preconizando, analisando os dados, naquele momento da curva de Itapetininga, que dava um resultado claro que se não fosse tomado medidas naquele momento, em janeiro, a gente ia ter uma situação muito terrível, que é o que está acontecendo agora. Então, eu quero parabenizar que a vereadora Denise França que se abriu, foi a primeira que a gente procurou e já rapidamente nos atendeu, então eu preciso deixar registrado aqui esse elogio a ela. E a gente não pode esquecer de uma coisa também, né, Vitor? Quando junta dois comerciantes falando, dá nisso aí. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. A reclamação, principalmente no setor da Campos Sales e as ruas paralelas, em relação com a falta de segurança, muitos roubos que estão acontecendo, né? E a gente vê que muita reclamação tem a ver com aquela casa de recuperação que está ali próximo ao grande centro. Não sei se ela é a grande responsável, não sei, não posso afirmar isso, seria muito leviano falar isso, mas é uma coisa que muita gente está fazendo essa relação, né? É uma coisa que também precisa ser resolvida, né, Vitor? Então, na verdade, a gente tem esse problema mesmo dos furtos. Eu tenho gastado um dinheirão aí, tanto com monitoramento, alarme, e uma empresa para fazer a vigilância à noite, que são duas empresas distintas, enfim, a gente paga mensal para tentar, né, garantir que não seja furtado ou coisa parecida. Mas eu posso tentar dar uma correlação, que eu acho que o problema não está na Casa Raiz, eu acho até que ela diminui o problema, porque iria ter moradores de rua e pessoas em situação precária, e até pessoas praticando furtos com Casa Raiz ou sem Casa Raiz. Os furtos e tudo que está acontecendo, ele não é que antes da Casa Raiz não acontecia, já acontecia. Então, eu acho até que é menor a incidência. E acho que aí cabe a prefeitura e o setor responsável pela Casa Raiz
de aprofundar as pesquisas, de mostrar os índices sociais e provar para as pessoas que, tirando a Casa Raiz aqui do centro, talvez seja até pior, porque as pessoas que hoje estão sendo recebidas na Casa Raiz e que tem um trabalho lá, e aí a secretaria que é responsável tem que mostrar esse trabalho, porque eu não sou um profundo conhecedor do tema, tem que provar para as pessoas que esse não é um problema, até ele ajuda a diminuir, porque as pessoas que estão lá não estão participando desses assaltos, acredito eu. Ou se estão, aí, enfim, aí é o trabalho da polícia. Eu acho que se não tiver a Casa Raiz, nós vamos continuar tendo problema, porque as pessoas vão ficar aqui no centro, embaixo de marquise, etc., como já acontecia antes. Eu lembro que antes da Casa Raiz tinha o prédio, a antiga garagem do Cometa, e praticamente tinha um acampamento lá dentro de pessoas que moravam, dormiam ali. Então, assim, e a Casa Raiz reduziu isso nas praças mesmo. Então, eu não vejo como o principal problema é o vício das drogas e do álcool, que faz com muito cidadão ir praticar o crime, a própria questão do desemprego, etc. Então, a gente tem vários problemas sociais que acarretam nesse grande número de furtos e roubos. E por ter a Casa Raiz aqui no centro, as pessoas acham que é esse o foco, mas eu tenho quase certeza que não é. Tenho certeza que, até porque já ocorria antes, sem Casa Raiz. Então, acho que a Casa Raiz até ela ajuda a reduzir. Mas aí, fica a dica de prefeitura, prova para as pessoas o que eu estou falando, porque é possível, através de dados da própria polícia, de quantas pessoas já foram presas praticando furtos que estavam na Casa Raiz. A prefeitura deve ter dado. E apresentar para a população, que a população precisa, como não existe esse contraponto, a população, isso virou aqui uma vertente forte aqui. Todas as pessoas que passam aqui reproduzem isso. A Casa Raiz é um problema aqui, porque ela vira abrigo para assaltante, para nóia, etc. E eu acho que não é por aí. Também me parece, né, Vitor, que foi feito a renovação daquela com a Polícia Militar, não é isso? Que é aquele... A guarda delegada? Isso. Foi feito, foi assinado, não foi? É um bom sinal, né? Eu vi alguma discussão sobre isso, mas, sinceramente, a pauta tão voltada para a questão do coronavírus, eu acabei não acompanhando essa situação. Eu não tenho notícia sobre isso. E eu não tenho visto, pelo menos nos dias que eu estou aqui no centro, eu passei os últimos 10 dias aí quase que dentro de casa, porque minha esposa estava com dengue e a gente ficou lá em casa. Mas eu não tenho visto os policiais fazendo ronda aqui, que talvez fosse da guarda delegada, mas posso estar enganado. E se foi assinado, como você bem falou, que é a questão da casa Raiz ali, que nada melhor do que a boa comunicação, né? Que às vezes a gente sente falta disso mesmo, uma comunicação melhor entre o órgão público com a população, para que não se cometa também injustiça, que talvez eu até tenha cometido aqui com relação à Casa da Raiz ali. Vitor, você falou muito assim na questão do governo federal. E a gente vê essa polarização hoje, né? Essa questão, esse radicalismo de tudo que é lado, dos que defendem e dos que acusam. Governo federal é uma coisa, governo estadual é outra. Quem defende o federal ataca o estadual. Enfim, como é que você está vendo essa questão? Eu vi aqui na última eleição, quando a Dilma era a penúltima eleição, quando a Dilma foi com o Aécio, já havia essa polarização, mas como agora tá complicado, né, Vitor? E a gente acaba perdendo amigos e até parentes por causa disso, né? Não pelo Covid, mas por amizade mesmo. Exatamente, a gente vai criando ranço por questão política aí e acaba se afastando. É até interessante, né? Porque aqui no estado de São Paulo teve a dupla Bolsonaro, né? A maioria das pessoas que votaram no Bolsonaro também votaram no Dória. Os dois venceram a eleição no segundo turno aqui no estado de São Paulo. E possivelmente também votaram no Simone Marqueto, né? Eu, há muito tempo, não tenho um voto que é eleito. Todos os meus votos perdem. Eu acho que foi o maior pé gelado da história das eleições aí. Mas é interessante ver essa polarização e de verdade mesmo,
em muitos pontos os três são culpados, né? Não tem nenhum tem mérito nas discussões. O Bolsonaro, na verdade, ele não é presidente, né? Ele não cumpre agenda de presidente, ele não tem projeto do país, né? Se você perguntar para uma pessoa qual foi o grande feito dele até o momento no Brasil, o que ele melhorou na sua vida até agora, a pessoa não vai ter o que responder, porque ele não fez nada. Se você acompanhar, eu tenho feito o trabalho diário de acompanhar a agenda do presidente. Ele faz, nesse momento grave que ele está vivendo no Brasil, de vez em quando ele cumpre a agenda de 2 horas durante o dia inteiro. E aí no final de semana ele sai sai andar de jet ski, sai andar de moto, sai aglomerar, sabe? Então, é um cara desprezível e que não governa, não é presidente. O João Dória tem todo aquele marketing, toda aquela questão lá do show trabalhador e tal, agora da vacina. Mas é um grande marketing. Governando, ele cortou muitos recursos do Butantan, queria privatizar o Butantan, mas assim, ele tem um mérito, porque ele brigou na questão da vacina, ele viu ali uma saída política, e hoje, a cada 10 vacinas que são aplicadas no Brasil, 8 vieram do Butantan. Então, se nós também tivéssemos um governador negacionista, como é o Bolsonaro, que não queria comprar as vacinas do Butantan, hoje nós teríamos aí 80% a menos de vacinas no Brasil e em Itapetininga no geral. Então, se a gente tem 20 mil doses de vacinação aqui em Itapetininga, a gente teria, na verdade, apenas 4 mil, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, assim, nós teríamos 16 mil pessoas a menos vacinadas na cidade, se não fosse por conta do Butantan e do governo do estado de São Paulo, e isso o Brasil inteiro. Então, por mais ruim e por mais que eu odeie o Dória, eu preciso dar o braço a torcer, porque em relação à vacina, ele correu atrás, e eu teria que fazer a mesma coisa se fosse o Bolsonaro, se ele tivesse corrido atrás lá em setembro, quando a Pfizer ofereceu vender 70 milhões de doses para eles ignoraram, eles ficaram o tempo todo com esse papo de cloroquina e tudo mais, e isso aí, todas as pessoas hoje que estão morrendo acima de 50 anos de idade, todas as pessoas são culpa do governo federal, porque todas essas pessoas já poderiam estar vacinadas. Eu, com 30 anos de idade, provavelmente não estaria vacinado ainda, mas todas as pessoas com mais de 50 anos de idade que estão morrendo ou que estão doentes hoje, elas já poderiam estar já no mínimo ter tomado a primeira dose, e elas não iriam para uma UTI. Então, o governo presidencial, ele não governa, ele é um cidadão que, assim como deputado, nada fez por mais de 20 anos, como presidente é um desastre total, e eu tenho certeza que quando ele sair, ele vai ser julgado pelos tribunais internacionais e vai para a lata de lixo da história, porque ele é um genocida. Bom, vamos falar então um pouquinho de 2022. O tempo passa muito rápido e 2022 está chegando. Então, a gente vê que a direita, extrema direita, né, Bolsonaro e Dória, se racharam. Aí a gente vê a esquerda. Está aparecendo o nome de Lula, mas eu não sei se eu estou enganado, dá a impressão, nós temos aí o Boulos, que está aparecendo, mas me parece que não há uma sintonia entre Lula e Boulos. Então, vamos dizer, temos 2 candidatos de direita e 2 candidatos de esquerda. Vamos ter um candidato do centro? É a solução? Então, vai ter vários candidatos, acho que vai ter mais de um. A gente tem esse grupo aí, Mandetta, Moro, Luciano Huck, Dória, o governador lá do Rio Grande do Sul, enfim, Amoedo e até o Ciro Gomes. Talvez todos esses candidatos saiam numa chapa única buscando aí esse centro. Acho que na esquerda a tendência é ocorrer uma unidade aí, acabar tendo uma única candidatura, a não ser que não se chegue num acordo no programa, né? Porque não basta ter um candidato, né? O importante é a agenda que esse candidato promete a defender. E nesse caso ficou muito claro que se não fosse o poder público, se não fosse o SUS, nós estaríamos numa situação muito pior. Então, o candidato aí que vai ter meu voto, e que eu posso até ir brigar para pedir voto também por ele tem que estar comprometido com uma agenda aí muito clara de investimento público na ciência, no SUS, na educação pública, na infraestrutura para gerar empregos, para garantir que as pessoas não passem fome, programa social, etc. Então, eu não tenho dúvida alguma que o mais importante disso tudo é essa agenda política que esse presidente vai estar disposto a defender. Muito bem, obrigado, Vitor. Foi um prazer estar conversando com você, viu? Sucesso aí na sua
na sua empresa, aí no sucesso na tua vida mesmo. E com certeza, mais para frente, a gente vai conversar mais com você aí. Obrigadão, hein? Obrigado mais uma vez a TVI. Obrigado, Quirino. Gostei do nosso bate-papo aí. E fico à disposição para mais assuntos. E depois, quando tiver, já teve o caso de São Paulo e Santos aí. São Paulo se deu melhor, mas quando tiver de novo, a gente conversa, Quirino. Isso, não vamos falar nesse assunto aí. Valeu, Vitor. Muito obrigado. Um grande abraço para você.